Bem-vindos ao canal, mais um vídeo por aqui, mais um vídeo da nossa série Vida Comum, e eu espero que você seja abençoado, inspirado e que você possa refletir sobre as coisas que serão ditas nesse vídeo e que possa levar você para um lugar mais próximo de Jesus. Falando do ordinário, né? Já quero entrar no assunto. A palavra ordinário é essa resposta e esse tema que nós estamos falando, que é a vida comum, né? São coisas que são feitas todos os dias. Essa palavra significa isso. E eu queria trazer alguns tópicos hoje para a gente conversar e que possa te levar para uma vida prática para melhorar a sua vida diária, a sua rotina, e que você possa introduzir as coisas do Senhor na sua vida comum, para que as coisas extraordinárias aconteçam, como nós já falamos nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, fica o convite para você. Bom, a primeira coisa importante que a gente tem que falar sobre o ordinário é que nós precisamos aprender a construir rotinas que façam sentido para a nossa vida e para o nosso chamado diante do Senhor. Se você ainda não sabe o que fazer, ou exatamente o que o Senhor quer que você exerça, a gente pode partir do ponto em comum, que é a pregação do Evangelho. Esse é o ponto comum para todos os cristãos da Terra. Então, partindo disso, Deus vai te colocar em algum lugar para você ser útil para essa finalidade, tá bom? E quando a gente fala sobre isso, eu quero ler um texto com vocês, e eu vou seguindo aqui os pontos que a gente vai falar hoje, tá? Lá em Lucas 14, a partir do versículo 28, vai dizer o seguinte, olha que lindo o que diz aqui. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro sente e calcule quanto vai custar, para ver se o dinheiro dará. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo, esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. Então, esse texto ele vem falar sobre algumas condições necessárias para nós sermos seguidores de Cristo. E na vida comum, algumas coisas são indispensáveis para que Jesus seja representado através de nós. E construir rotina relacionada ao reino de Deus, em que eu me envolva nisso, tem muito a ver com nós analisarmos se realmente estamos dispostos a gastar a vida com isso. Essa é a primeira coisa necessária. Esse texto fala sobre análise, sobre sentar, sobre calcular, sobre analisar, se nós estamos preparados para os dias difíceis, para as perseguições a respeito da pregação do Evangelho, para as afrontas, para os dias de desânimo, porque eles vêm, isso é real. E esse texto é muito significativo quando a gente fala de rotina. Por quê? Porque a rotina é uma construção. Aqui ele fala da construção de uma torre, um lugar alto onde eu consigo observar tudo que está à minha volta, inclusive os inimigos que vinham atacar naquela época. Era uma tática de defesa. Então, construir rotina para nós tem que ser uma tática de defesa, porque a rotina vai nos preparar para as coisas do Senhor, se Ele estiver envolvido na nossa vida verdadeiramente, nós dermos espaço para Ele e estarmos dispostos a pagar o preço por isso, a investir na construção. Então, esse é o primeiro ponto essencial que eu quero deixar para você se inspirar. Sente, analise a sua vida e realmente, se você não decidiu, decida ser um seguidor de Jesus. Decida, porque mesmo com a construção, com o investimento, com o gasto de tempo, de recursos, vai valer a pena a sua construção, porque o seu trabalho diante do Senhor não é em vão. A palavra também nos diz isso. Então, já começa meditando sobre isso. Aí a gente entra em um outro ponto importante, que é organizar a rotina para que ela flua, né? Essa construção tem que fluir, tem que terminar. A gente tem que fazer o alicerce e fazer todas as outras paredes e acabamentos que são necessários. E isso leva tempo, isso começa com a vida comum. Nós não podemos achar que a rotina é feita de um dia para o outro, porque nós precisamos nos adaptar e nos desenvolver, tá bom? Então nós precisamos
focar nisso. Dentro de construir uma rotina, nós precisamos primeiro tirar algumas coisas para depois colocar outras. Por quê? Porque senão a gente se sobrecarrega. Você já deve ter passado por isso. Em algum período que você quer fazer, construir, e de repente você se pega cansado, exausto e quem sabe até esgotado emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Isso afeta a sua saúde, o seu relacionamento com o Senhor. E às vezes a gente vai se esfriando, porque a gente diz estar cansado e acaba colocando a culpa nas coisas que eu estou fazendo para Deus, mas na verdade, isso muitas vezes pode ser uma falta de planejamento da nossa parte. Então o Senhor nos convida para essa conscientização. E segunda coisa importante, nós precisamos focar naquilo que nós somos habilidosos, né? É tão interessante quando a palavra do Senhor nos diz, quando Jesus vai começar a selecionar os discípulos dele, e ele encontra Pedro e André, que estavam pescando, eram pescadores, eles empreendiam nessa área, eram muito bons naquilo que fazia, apesar das épocas difíceis. Jesus diz para eles o seguinte: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ou seja, Jesus usa a analogia de algo que eles eram muito bons e chama isso para o mundo espiritual, para eles também pescarem, mas agora com uma outra finalidade e para construir coisas que são eternas através da vida comum de seguidores de Jesus. E isso é para mim e para você. Jesus quer pegar o melhor de nós e extrair de nós coisas preciosas que vão abençoar outras pessoas e formar outros discípulos, assim como nós estamos nos tornando. Então, o primeiro contato de conscientização tem que partir de nós, para nós estarmos dispostos e realmente querermos fazer o melhor que nós pudermos. E depois de entender isso, de que eu preciso usar as minhas melhores habilidades, e nem sempre as nossas melhores habilidades são aquelas coisas que a gente acha ser bom, viu? Isso é outra coisa de se pensar. Às vezes, Jesus quer alinhar a nossa habilidade com a dependência que nós temos que ter dele. Isso é muito importante, porque isso nos faz buscarmos o cuidado do Senhor, sabe? A força do Senhor. Porque é fato de que se a gente usar só a habilidade sem a dependência do Senhor, a gente também vai se esgotar, a gente também vai se cansar e pensar em desistir. Então a gente precisa estar debaixo dessa autoridade do Senhor, porque as coisas que nós não somos bons, nós também precisamos aprimorar e desenvolver. Isso vai nos fortalecer e nos ajudar a fechar as brechas que podem ser usadas contra nós para nos fazer desistir também, né? E também isso é muito importante para a gente colocar nesses pontos. E a terceira coisa dentro da organização é o quê? Nós precisamos focar em construir processos. A rotina, não sei como é a sua rotina, mas quando a gente fala de rotina, a gente pensa logo na agenda, né? E dentro daquela agenda tem algumas coisas que são prioridades. Então, focar em processos requer de nós essa análise, que nós já falamos de sentar e organizar novamente prioridades. E às vezes a gente nos pega pensando, será que Jesus tem sido a nossa prioridade de verdade? Porque se ele realmente for a nossa prioridade, a palavra nos garante que se a gente buscar o reino em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. E às vezes nós não colocamos tanta fé nisso, né? Porque a gente fica preocupado com as coisas físicas, com os recursos, como vai acontecer, como eu vou fazer. Então nós precisamos muito chegar nesse lugar de construir um processo onde Jesus é a minha prioridade. E as outras coisas eu vou fazer debaixo dessa realidade, dessa afirmação e dessa verdade que a palavra me garante. Então isso é muito importante, né? Trazendo para a vida comum, é o que? Nós precisamos começar a selecionar de verdade como nós temos vivido e como nós temos gastado o nosso tempo. No vídeo anterior nós falamos o quanto o nosso tempo é breve, nós somos como um sopro. E onde nós estamos colocando o nosso tempo de qualidade? Com quem nós estamos gastando o nosso tempo de qualidade? Com quem nós estamos gastando a nossa rotina? Quem tem estado todos os dias na minha vida, a não ser Jesus,
né? Talvez muitas coisas não tenham fluído porque Jesus não tem sido a prioridade da minha agenda, né? Então nós temos que vigiar nesse ponto também, para que as coisas possam fluir e que os processos da minha vida possam realmente dar frutos e esses frutos permaneçam. Então, fica com esse ponto para meditação também. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é o quê? Nós precisamos praticar as coisas construídas de forma intencional. Isso tem que não só chegar na minha mente. Talvez você está assistindo esse vídeo e você vai passar esse vídeo só como mais uma informação. E isso não é o que eu quero que aconteça, nem comigo e nem com você. Nós precisamos deixar as informações do reino de Deus descer para o nosso coração. Isso transformar o nosso interior para a gente externar isso, sendo seguidor de Jesus, sendo transformado por Ele, a semelhança dele. Isso é o mais impactante da vida comum com o Senhor, de pegar o ordinário e fazer do ordinário a nossa oportunidade de nos tornarmos verdadeiros seguidores de Cristo. Eu acho que essa é a beleza, sabe, do comum. E trazer isso realmente, sabe, para quando tomar as decisões, eu analisar e pensar o que Jesus pensa sobre isso, né? E nessa forma intencional de pensar, nós não precisamos nos preocupar em olhar só para nós, porque nós temos a palavra como referência. Jesus foi e é o sumo sacerdote. Então, na nossa rotina, se nós somos sacerdotes do nosso lar, nós temos o sumo sacerdote como referência. Então, se nós olhamos para as obras dele, para o coração dele, para os ensinamentos dele, nós temos uma direção, nós temos a quem seguir e o que fazer da maneira certa para funcionar, ainda que leve tempo. Mas isso começa com as coisas ordinárias, né? E aí nós vamos para o último ponto, que é construir coisas eternas. Nós já falamos sobre isso. E isso implica em nós pensarmos que tudo que nós estamos fazendo nessa terra, um dia vai passar, um dia vai acabar. E nós estaremos em uma nova cidade, preparada por Deus, né? Em uma nova condição espiritual, gloriosa e eterna, aonde os nossos recursos, o meu nome não vai ser mais necessário, nem as minhas habilidades, mas sim a glória do Senhor e a minha adoração eterna a Ele. Então, nosso coração precisa estar nesse lugar. Eu quero terminar o vídeo lendo Lucas 12, o versículo 34, que diz: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês verdadeiramente. Então, de tudo que eu tenho falado aqui, de tudo que a gente tem construído nessa série, uma coisa eu quero deixar para você. Onde tem estado o nosso coração? Ali a gente vai identificar o que a gente tem construído com a nossa vida comum. Então, que esse vídeo te inspire para você analisar, para você se reorganizar e para você deixar Jesus ser o centro do seu coração. Que esse vídeo te inspire, que você possa trazer isso para a sua vida prática e que você possa valorizar os seus dias, as coisas ordinárias, a sua vida comum e a sua rotina. E que você possa se conscientizar de que Jesus está com você o tempo todo, até os séculos dos séculos, os confins dos tempos, e Ele nunca nos abandona se nós estivermos ligados nele e Ele estiver em nós. Que esse vídeo te inspire, te abençoe, e até o próximo, se Ele nos permitir.